Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, segunda-feira, 16 de março, estamos praticamente a bons a meio, não é? Este mês é 31 e então estamos mais ou menos a meio. Minhas amigas, o dia está um pouco cinzento, a temperatura essa semana vai descer bastante, sabem? Pelo menos agora eu não tenho frio, tenho só com esse vestido, sabem? Que eu gosto para estar em casa, gosto muito de saia e t-shirt, ou umas leggings e uma t-shirt para estar em casa, terminando-me. Mas ultimamente eu tenho assim adquirido ao vestido. Para mim é mais prático. E muitas vezes eu tenho começo com o castanho. Às vezes tenho com um oito também meio castanho, mas é mais fininho. Esses são mais assim, apesar de ser finos, mas a peça em si é uma peça pesadinha e eu gosto muito, é muito confortável. Enfim, a gente vai tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. As senhoras mais curiosas devem estar a ver aqui uma cortina nova. Recebi um comentário ontem a dizer que a cortina verde eu precisava de passar a ferro. Aquela cortina foi só para um teste aqui. A cortina verde é muito bonita, a peça é muito boa, mas assim para a primavera agora, eu acho que a cortina verde é assim mais para o fim do verão, outono, mais ou menos. E então eu coloquei isto por causa da primavera, da Páscoa, acho que tem mais a ver com a primavera e com a Páscoa. Se vocês virem, eu coloquei aqui um paninho, enquanto a gente não muda, porque o José não quer fazer agora nada, agora antes da Páscoa não quer fazer mais barulhos, sabem? E então a gente vai deixar, por enquanto, esta estantezinha de chapa, que assim se pode dizer, e então eu coloquei aqui este paninho branquinho e pus aqui este jarrinho com essas flores e o que vai também ao encontro das florinhas da Páscoa, da primavera, enfim. Coloquei também aqui esses coelhinhos, que também é da Páscoa, ó, aqui, ó, Feliz Páscoa. Coloquei aqui as colunas e aqui eu tenho um garrafém que tem tesouras, tem canetas, às vezes as crianças precisam alguma coisa para estar assim aqui mais à mão, sabem? Porque aqui eu faço disto meio escritorzinho, o sítio que eu coloco os livrões, o meu cantinho de gravar, o meu cantinho de editar, é sempre aqui. Portanto, isto é o meu cantinho. Aqui para cima coloquei então este napronzinho que também veio, coloquei aqui o calendário, o perfume que me oferecer, e ali para cima vocês já sabem que tem também a vasa, tem as flores, cor de rosa assim, que também vá de acordo aqui com a estampa da cortina, sabem? E então eu deixei ficar assim, porque para mim tem tudo a ver aqui com a primavera. Páscoa, verão, acho que é assim mais dentro desse género. Cores assim mais alegres, cores assim, uma cor clarinha. Eu identifico-me também muito com essas cores, apesar de eu gostar muito de verde. Gosto muito do verde tropa, adoro. Mas também gosto dessas corzinhas assim, gosto também muito assim das cores desse vestido assim,
um cinza, preto também, mas há uma cor assim mais escura. Daqui a dias também vou vestir outras coisinhas mais clarinhas, não é? E é isto, minhas amigas, foi esta decoração que eu fiz agora da manhã, rápido. E pronto, a mesa continua com aquele tabuleirozinho, com aquela bandeja, assim se pode dizer, e as florinhas. Enfim, nós mulheres estamos sempre a mudar, estamos sempre a pôr um cantinho de café, um cantinho daquilo, um cantinho daquele outro. Adoramos, não é? Adoramos. Uma coisa que fica bem também na decoração da Páscoa é os copos de cor assim, um cor de rosa clarinho, daqueles de pegar, também fica muito bonito, sabem? Enfim, conforme forem decorando a mesa. De decoração assim, os pratos branquinhos também diz muito, mas alguma, agora para o verão eu vi até no continente, mas eu não sei se é esse daqui, se é o de lá de baixo, de Ponta Delgada, vi umas travessas, até tinha um congelão que tinha um limão por fora. Eu gosto muito, sabem, acho que é uma coisa que relembra muito o verão, sabem, os limões brancos, lembra também um pouco, a gente também pode dizer que lembra agora, porque a gente, para quem faz massa cevada e flores, vai usar muito os limões. Acho que é mais dessa época agora, assim. Mas é tão lindo, mas é caro, muito caro, muito caro. Sabe, é muito caro. E estive a ver aqui no site da NOF, que a gente escreve, e vai lá até ao continente, tem lá os folhetos e os pratos e as travessas são muito caras. Mas é muito lindo, porque ele faz, sei lá, uma salada de grão de bico, uma salada de batata, salada de atum, uma salada de frango, naquela travessa, com os pratos branquinhos e uns copos dentro de meio, não é? Conforme os guardanapos ou coisa, faz uma mesa posta muito linda. Sabe, aquelas cores mais assim, guardanapos assim dentro dessa cor de rosa assim, são cor de rosa, nem sei, é cor de rosa, mas é assim cor de rosa clarinho. E tem também este douradinho, este amarelo dourado, ou lá como se pode dizer, hoje em dia há tanta cor. Enfim, minhas amigas, tem muita coisa aí que se pode conjugar aqui com a mesa. Enfim, eu só tenho pena é de ter o computador aqui, sabem? Computador ainda hoje a gente tira, mas computador assim de secretária, vocês sabem, para quem tem, sabem como é. Não tem onde colocar este ecrã grande, sabem? E então tem que ficar aqui. Mas, olha, a gente, quando pode, a gente faz uma mesenha, a gente vai comendo, vai enfeitando, e também agora, com este tempo assim mais clarinho, apetece mais, eu fico mais bem disposta, dá para enfeitar mais os pratos, dá para enfeitar aqui e gravar aqui, dá para enfeitar lá na cozinha como eu fazia antes, no mesão, enfim, vê também brincar mais aqui com essas coisinhas, porque nós mulheres gostamos de ver, não é? Que é mesmo assim. Enfim, minhas amigas, agora vê ver o que é que eu devo fazer hoje. Não sei se faço uma salada de grão de bico, mas sou eu que como, sabe, minhas amigas? Essas coisinhas assim, sou eu que como. Não sei, para mim fazer assim ervilhas, o José não é chegado a ervilhas com frango ou com chouriço, sabe, eu como o chouriço, mas as ervilhas eu não gosto. Enfim, fica assim um pouco mais, a pessoa não sabe já o que é que há de fazer, sabem? Mas talvez faça para mim um bocadinho de salada de grão de bico, que eu gosto, que é abro um atunzinho, ponho lá um bocadinho de salsa, uns ovinhos cozidos, um ovinho dá para mim, cozido, um fim de azeite com o grão de bico, e eu como assim, sabem?
Se tiver uma saladazinha com uma parte, ou se tivesse de repente um milho, ou daqueles garrafinhos que se compra, que vem o nome daquilo, legumes cozidos, sabem? Também é muito bom, caldeado ali. Eu gosto muito de comidas assim, leves, saladas com frango, saladas de teio, salada de batata, eu gosto muito, sabem? Mas eles não são chegados a essas coisas, sabem? Enfim, bora lá, depois eu vejo o que é que eu vou fazer. Tomar aqui mais um cafezinho. Acho que está-me apetecendo batido. Tive também uma senhora que me disse que sempre fez bolo com todo o tipo de farinha. Minhas amigas, eu nunca fui criada assim. Minha mãe dizia, ai, a farinha de pão é 65. A farinha para bolo tem que ser mais fina. A moagem tem que ser 55. Para o bolo ficar mais fofinho, mais airado, para levedar mais, sabem? E então eu fui criada assim. A farinha, minha mãe sempre dizia, sabem, era a farinha branca de neve. Agora já há a nacional, já há a rainha, já há aquela do Pingo Doce também muito boa, que tem fermento. Sempre, eu nunca me lembro da minha mãe usar fermento para pôr em bolo. Minha mãe sempre usou farinhas com fermento. E eu queria-me assim, sabem, minhas amigas? Por isso é que eu disse, eu nunca tinha feito experiência de fazer um bolo com farinha de moaçor. Senão, anteontem, quando eu fiz. Mas pronto, olha, foi uma experiência. Talvez se eu não tivesse posto a farinha de milho, ele tivesse ficado mais molinho, assim mais fofinha ainda. Mas são coisas que a gente vai aprendendo de um lado e do outro. Mas o amendoim ali no bolo, o amendoim picado fica tão bom, que eu nem vos conto. Enfim, minhas amigas, agora fiquem por aí para verem a saga do nosso almoço de hoje, tá bom? Então, até já. Ora viva, bom dia, minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, segunda-feira, 16 de março, estamos praticamente a bandos a meio, não é? Este mês é 31, e então estamos mais ou menos a meio. Minhas amigas, o dia está um pouco cinzento, a temperatura essa semana vai descer bastante, sabem? Pelo menos agora eu não tenho frio, tenho só com esse vestido, sabem? Que eu gosto para estar em casa, gosto muito de saia e t-shirt, ou umas leggings e uma t-shirt para estar em casa, terminando. Mas ultimamente eu tenho assim adquirido ao vestido. Para mim é mais prático. E muitas vezes eu tenho com essa ou com o castanho. Às vezes tenho com outro também meio castanho, mas é mais fininho. Esses são mais assim, apesar de ser finos, mas a peça em si é uma peça pesadinha. E eu gosto muito, é muito confortável. Enfim, a gente vai tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Para as senhoras mais curiosas, devem estar a ver aqui uma cortina nova. Recebi um comentário ontem a dizer que a cortina verde eu precisava de passar a ferro. Aquela cortina foi só para um teste aqui. A cortina verde é muito bonita, a peça é muito boa, mas assim para a primavera agora, eu acho que a cortina verde é assim mais para o fim do verão, outono, mais ou menos. E então eu coloquei isto por causa da primavera, da Páscoa, acho que tem mais a ver com a primavera e com a Páscoa. Se vocês virem, eu coloquei aqui um paninho, enquanto a gente não muda, porque o José não quer fazer agora nada, agora antes da Páscoa não quer fazer mais barulhos, sabem? E então a gente vai deixar por enquanto esta estantezinha de chapa, que assim se pode dizer,
E então eu coloquei aqui este paninho branquinho e pus aqui este jarrim com essas flores e o que vai também ao encontro das florinhas da Páscoa, da primavera, enfim. Coloquei também aqui esses coelhinhos, que também é da Páscoa, ó, aqui, ó, Feliz Páscoa. Coloquei aqui as colunas e aqui eu tenho um garrafinho que tem tesouras, tem canetas, às vezes as crianças precisam alguma coisa para estar assim aqui mais à mão, sabem? Porque aqui eu faço disto meio escritorzinho, o sítio que eu coloco os livrões, o meu cantinho de gravar, o meu cantinho de editar, é sempre aqui. Portanto, isto é o meu cantinho. Aqui para cima coloquei então este napronzinho que também veio, coloquei aqui o calendário, o perfume que me oferecer, e ali para cima vocês já sabem que tem também a vasa, tem as flores, cor de rosa assim, que também vá de acordo aqui com a estampa da cortina, sabem? E então eu deixei ficar assim, porque para mim tem tudo a ver aqui com a primavera. Primavera, Páscoa, verão, acho que é assim mais dentro desse género. Cores assim mais alegres, cores assim, uma cor clarinha. Eu identifico-me também muito com essas cores, apesar de eu gostar muito de verde. Gosto muito do verde tropa, adoro. Mas também gosto dessas corzinhas assim, gosto também muito assim das cores desse vestido assim, um cinza, preto também, mas há uma cor assim mais escura, daqui a dias também vou vestir outras coisinhas mais clarinhas, não é? E é isto, minhas amigas, foi esta decoração que eu fiz agora da manhã, rápido, e pronto, a mesa continua com aquele tabuleirozinho, com aquela bandeja, assim se pode dizer, e as florinhas, enfim, nós mulheres estamos sempre a mudar, estamos sempre a pôr um cantinho de café, um cantinho daquilo, um cantinho daquele outro, adoramos, não é? Adoramos. Uma coisa que fica bem também na decoração da Páscoa é os copos de cor assim, um cor de rosa clarinho, daqueles de pegar, também fica muito bonito, sabem? Enfim, conforme forem decorando a mesa, de decoração assim, os pratos branquinhos também diz muito, mas alguma, agora para o verão eu vi até no continente, mas eu não sei se é esse daqui, se é o de lá de baixo, de Ponta Delgada, vi umas travessas, até tinha um congelão que tinha um limão por fora. Eu gosto muito, sabem, acho que é uma coisa que relembra muito o verão, sabem, os limões brancos, lembra também um pouco, a gente também pode dizer que lembra agora, porque a gente, para quem faz massa cevada e flores, vai usar muito os limões, acho que é mais dessa época agora, assim, mas é tão lindo, mas é caro, muito caro, muito caro. Sabe, é muito caro. E estive a ver aqui no site da NOF, que a gente escreve, e vai lá até ao continente, tem lá os folhetos e os pratos e as travessas são muito caras, mas é muito lindo, porque ele faz, sei lá, uma salada de grão de bico, uma salada de batata, salada de atum, uma salada de frango, naquela travessa, com os pratos branquinhos e uns copos dentro de meio, não é? Conforme os guardanapos ou coisa, faz uma aposta muito linda. Sabe, aquelas cores mais assim, guardanapos assim dentro dessa cor de rosa assim, são cor de rosa, nem sei, é cor de rosa, mas é assim cor de rosa clarinho. E tem também este douradinho, este amarelo dourado, ou lá como se pode dizer, hoje em dia há tanta cor. Enfim, minhas amigas, tem muita coisa aí
que se pode conjugar aqui com a mesa, enfim. Eu só tenho pena é de ter o computador aqui, sabem? Computador ainda hoje a gente tira, mas computador assim de secretária, vocês sabem, para quem tem, sabem como é. Não tem onde colocar este ecrã grande, sabem? E então tem que ficar aqui. Mas, olha, a gente, quando pode, a gente faz uma mesenha, a gente vai comendo, vai enfeitando, e também agora, com este tempo assim mais clarinho, apetece mais, eu fico mais bem disposta, dá para enfeitar mais os pratos, dá para enfeitar aqui e gravar aqui, dá para enfeitar lá na cozinha como eu fazia antes, no mesão, enfim, vê também brincar mais aqui com essas coisinhas, porque nós mulheres gostamos de ver, não é? Que é mesmo assim. Enfim, minhas amigas, agora ver o que é que eu devo fazer hoje. Não sei se faço uma salada de grão de bico, mas sou eu que como, sabe, minhas amigas? Essas coisinhas assim, sou eu que como. Não sei, para mim fazer assim ervilhas, o José não é chegado a ervilhas com frango ou com chouriço, sabe, eu como o chouriço, mas as ervilhas eu não gosto. Enfim, fica assim um pouco mais... a pessoa não sabe já o que é que há de fazer, sabem? Mas talvez faça para mim um bocadinho de salada de grão de bico, que eu gosto, que é abro um atunzinho, põe lá um bocadinho de salsa, uns ovinhos cozidos, um ovinho dá para mim, cozido, um fim de azeite com o grão de bico e eu como, assim, sabem? Se tiver uma saladazinha com uma parte, ou se tivesse de repente um milho, daqueles garrafinhos que se compra, que vem o nome daquilo, legumes cozidos, sabem? Também é muito bom, caldeado ali. Eu gosto muito de comidas assim, leves, saladas com frango, saladas de atum, salada de batata, eu gosto muito, sabem? Mas eles não são chegados a essas coisas, sabem? Enfim, bora lá, depois eu vejo o que é que eu vou fazer. Tomar aqui mais um cafezinho. Acho que está-me apetecendo batido. Tive também uma senhora que me disse que sempre fez bolo com todo o tipo de farinha. Minhas amigas, eu nunca fui criada assim. Minha mãe dizia, ai, a farinha de pão é 65. A farinha para bolo tem que ser mais fina. A moagem tem que ser 55. Para o bolo ficar mais fofinho, mais airado, para levedar mais, sabem? E então eu fui criada assim, a farinha, minha mãe sempre usou, sabem, era a farinha branca de neve. Agora já há a nacional, já há a rainha, já há aquela do Pingo Doce também muito boa, que tem fermento. Sempre, eu nunca me lembro da minha mãe usar fermento para pôr em bolo. Minha mãe sempre usou farinhas com fermento. E eu queria-me assim, sabem, minhas amigas? Por isso é que eu disse, eu nunca tinha feito experiência de fazer um bolo com farinha de moaçor, senão anteontem, quando eu fiz. Mas pronto, olha, foi uma experiência. Talvez se eu não tivesse posto a farinha de milho, ele tivesse ficado mais molinho, assim, mais fofinha ainda. Mas são coisas que a gente vai aprendendo de um lado e do outro. Mas o amendoim ali no bolo, o amendoim picado, fica tão bom, que eu nem vos conto. Enfim, minhas amigas, agora fiquem por aí para verem a saga do nosso almoço de hoje, tá bom? Então, até já. Minhas amigas, chegou então o nosso momento do nosso Evangelho diário, não é? Aquela força que a gente precisa para levarmos os nossos dias a acreditar que Jesus, não é, nos protege, que Jesus dá-nos luz, que Jesus é o nosso apoio, é o nosso braço, é o nosso tudo, não é? Portanto, 16 de março, segunda-feira, quase 10 para as 8 da manhã, a leitura, quarta semana da Quaresma,
A leitura está em João 4, versículo do 43 ao 54. E diz assim: Jesus saiu da Samaria e foi para a Galileia, porque o mesmo Jesus tinha afirmado que um profeta não é respeitado na sua própria pátria. Tendo chegado à Galileia, receberam-no bem os galileus, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi, pois, novamente a Canaã da Galileia, onde tinha convertido a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário real, cujo filho estava doente. Este, tendo ouvido dizer que Jesus chegara da Judeia à Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que fosse à sua casa curar o filho, que estava a morrer. Jesus disse-lhes: Vós, se não virdes milagres e prodígios, não acreditais. O funcionário real disse-lhe: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus disse-lhe: Vai, o teu filho está vivo. Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse e partiu. Quando já ia para casa, vieram os criados ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. Perguntou-lhes a hora em que o doente se sentira melhor. Disseram-lhe: Ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Reconheceu então o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: Teu filho está vivo. Acreditou ele, assim como toda a sua família. Foi este o segundo milagre que Jesus fez depois de ter vindo da Judeia para a Galileia. Agora vamos para o resumo. E diz assim: Senhor Jesus, como preciso de acreditar que tu curas, salvas, dás vida. Dá-me a graça de acreditar como o funcionário real que partiu para casa confiando na tua palavra. O filho seria curado. Tenho tantas razões para confiar em ti e nem sempre o faço. Sei que quanto mais confiança, mais a graça atua em mim. Tu, que tudo podes, me curarás de tantos males, tantas doenças espirituais, já que és louco de amor. Faz-me louco de confiança em ti, Senhor, da vida e do amor. Portanto, minhas amigas, nós sabemos, não é? De tantas curas, de tantos milagres que Jesus fez. A Bíblia está cheia dessas passagens, não é? Tem lá frases e mais frases e mais frases de curas que Jesus fazia. Curas físicas, curas espirituais, de demónios, não é? Que se metiam nas pessoas. Enfim, minhas amigas, vocês acham que hoje em dia a gente precisa de mais provas? Porque é que o ser humano não acredita 100%? Não estou a dizer que não acredita, mas às vezes a nossa preocupação é tanta, a nossa ansiedade é tanta, o nosso sufoco, o nosso desânimo, com tantas coisas juntas. Jesus sabe que nós temos uma cabeça muito confusa, mas a gente tem que acreditar, apesar disto tudo, apesar do sofrimento que as pessoas passem, apesar de tanta coisa que se passa na nossa vida, minhas amigas, não é verdade? Tanta coisa, se não uma coisa é outra. A gente pensa que está tudo bem, depois dali-nos quem aparece outra coisa. E assim vamos levando a vida. É como um mar, como um barco.
Por isso eu sempre disse que as nossas vidas era como um barco. Porque o mar não é só assim direito. O mar tem ondas, vai acima, vai abaixo, não é? É como a nossa vida é feita de altos e baixos. E a gente tem que acreditar no Senhor. Temos que acreditar, mesmo sabendo que o nosso coração pega fogo, que a nossa mente fica bloqueada, que a gente quer arranjar razão de qualquer forma. A gente quer a cura de qualquer forma. Tem que ser no tempo da gente, do nosso pensar, da nossa agonia. Mas não é no nosso tempo. Nós pensamos assim porque nós viemos do pecado, não é? Apesar de Jesus ter morrido por nós, de qualquer forma está no nosso sangue, está no nosso DNA. Enfim, minhas amigas, será que nós devemos dar graças por tantos milagres? Claro que sim. Dar graças e louvor ao Senhor por tudo o que Ele nos dá, pela nossa fé, pela nossa esperança. Esperança, minhas amigas, é ter fé. E a fé não pode morrer, como a esperança não pode morrer também. Enquanto a gente puder, a gente tem que ter fé, sempre. Nunca duvidar da palavra do Senhor. Nunca duvidar daquilo que Ele vai fazer ainda na nossa vida. A gente também não pode pensar que a nossa vida é um barco sem fundo. A gente também não pode pensar assim. A gente não pode pensar que nunca vai ter uma alegria. A gente não pode pensar que lá pelo mundo está assim, que a gente não vai ter uma coisa linda. Porque nós sonhamos, sabem? E a gente vai ter com certeza ainda os nossos momentos muito felizes. Claro que sim. Todos nós merecemos ser felizes, não é? Termos a segurança de Deus. Quantas de nós não queria, não é? Ter aquela segurança realmente. E pai, tem segurança. Nós temos que ter, nós temos que acreditar que Jesus vai resolver os nossos problemas. Porque, minhas amigas, Jesus sabe quando é que a gente precisa de comer, de vestir, de pagar as contas. Jesus sabe disso tudo. Sabem? Como agora. Vocês sabem o que é que está a passar, não é? E logo ali, em tudo onde começou. Milagres, sabem? Muitas coisas aconteceram naquela terra. E está da maneira que está. Então o povo também podia se revoltar e dizer como foi daqui e como é que isto está assim. Podiam ficar sem fé, mas não. Cada vez mais se juntam, cada vez mais têm orgulho de serem dali e sabem que só Deus é que pode pôr isto tudo em paz, não é? É assim mesmo, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta leitura de hoje. Agora vamos para a leitura do livro do dia. E diz assim: alguém disse que o homem não tem outra existência além da biológica no plano horizontal da vida. Mas não haverá que pensar em plano vertical. Ou seja, alguém disse que o homem não tem existência além da biológica no plano horizontal da vida, mas não haverá que pensar no plano vertical. Não percebo muito bem, mas é o que está aqui escrito, sabem? Às vezes tem letras, tem palavras que nós também não podemos perceber tudo, não é? É mesmo assim. Portanto, a leitura foi esta. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, vamos agradecer por mais um dia. Vamos agradecer e vamos pedir ao Senhor que olhe por nós, não é? Que nos abençoe e que faça com que os nossos problemas sejam resolvidos, que os nossos pensamentos, os nossos pedidos ao Senhor, de súplicas, de tratamentos,
de curas sejam atendidos. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo ao mal, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todas as instituições do mundo, todas as pessoas que precisam de clareza para as suas cabeças, não é? Para os seus pensamentos, para que tenham papéis de tribunais, se tenham o síndrome do pânico, ou pessoas que querem tirar a sua vida, ou pessoas que querem migrar e não podem agora, ou pessoas que não sabem o que é que vão fazer com os seus negócios, sei lá, pessoas que realmente querem uma resposta do Senhor, depressão, enfim, trabalhos, viagens, transportes, operações, o pós-operatório, tratamentos, tudo o que estejam a fazer, que o Senhor cubra com o seu manto sempre, que os ajude, tenha muita compaixão de nós, muita misericórdia pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por tudo, que o Senhor vai dando sempre luz para fazermos o que tem que ser feito. Amém. Não é, minhas amigas? Tem que ser assim mesmo. Enfim, minhas amigas, quero desejar a vocês uma boa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, não é? Neste dia. Muito obrigada, muita saúde e até amanhã, se Deus quiser.